Hoje a gente está fazendo a entrega de um apartamento que está indo direto para o mercado de locação short stay, é o famoso Airbnb. Qual que é a principal diferença entre uma entrega de imóvel para uma locação tradicional, que é aquela locação de contratos longos, para uma locação short stay? A locação short stay a gente precisa ter ele 100% equipado. Quando eu falo em 100% equipado, é equipado desde toda a mobília, todos os eletrodomésticos, até louças, roupa de cama, roupa de banho, tudo como se fosse uma casa em total funcionamento. Como ser, quando a gente pensa na nossa casa, o que não pode faltar? Não pode faltar taça de espumante, taça de vinho ou um liquidificador, torradeira. Tudo isso a gente tem que pensar para que nesses portais, que são os portais de short stay, a gente seja muito bem pontuados. Quanto mais equipados nós formos, melhor pontuados nós vamos ser e provavelmente, com quase total certeza, maior vai ser o custo da nossa diária. O custo da diária, ele sempre pensa na questão de concorrência dos imóveis que são similares. Esse imóvel é um imóvel de 2 suítes, com 71 metros quadrados. O que a gente pensou aqui? A gente precisa ter um custo de diária alto, a gente precisa ter um melhor aproveitamento, a gente quer que as pessoas queiram pagar para estar nele. Por isso que a gente pensou em equipar ele 100%, deixar ele com aquele apartamento de encher os olhos. Até porque, quando a gente está falando desses imóveis, que são os imóveis de locação de Airbnb, a locação short stay, a gente olha pelas imagens, a gente vai ver, claro, o preço, mas também o que mais vai atrair pra gente são as imagens que a gente vai ter do apartamento e depois os comentários. Aqui é direto a entrada do apartamento e a gente colocou todo o enxoval aqui em cima, ó, pra gente ver se não tá faltando nada, porque a gente vai ter que equipar ele inteiro. As gavetas de talheres já deixei organizado. Aqui desse outro lado a gente tem as panelas, que são panelas de indução, tá? Como a gente tem um cooktop de indução, para que ele seja ligado, a panela precisa ter o fundo triplo. Aqui a gente já pode até fazer o teste. E aqui a gente vai botando a potência. E ele vai aquecendo aqui. Ó, ligou. Quando ele liga, ele costuma deixar essa área vermelha. Vou até colocar um pouquinho de água aqui pra gente testar melhor. Uma das coisas que a gente precisa pensar toda vez que a gente está preparando esses imóveis para a ideia de short stay, eles são imóveis para não inquilinos, e sim hóspedes. Então a gente tem que tratar eles muito bem e eles têm que ser muito bem atendidos. Uma das coisas que a gente pensa é que toda vez que a gente vai arrumar esses armários eles precisam estar arrumados com uma ideia de lógica. Como que a maioria das pessoas costuma organizar os armários? Aonde que elas costumam colocar as taças? Tem que estar tudo à mão, para que as pessoas não precisam ficar abrindo todos os armários possíveis atrás, por exemplo, de um copo. Vamos entender um pouquinho aqui como é que é a dinâmica da nossa cozinha. Aqui a nossa água, ó, já começou a ferver. A gente entra aqui e esse apartamento ele é 100% integrado. Ele não tem uma área de serviço, por exemplo. Por isso que a gente teve que criar essa área aqui de lavanderia. A gente deixou esse painel ripado, pensando que vai ter alguma roupa estendida, alguma coisa assim, a gente não consegue enxergar muito bem, mas ele fica um pouquinho arejado. Abrindo aqui a gente tem tanque, máquina de lavar roupa, lave e seca, tá? E lá em cima, ó, vocês já podem ver, tem até já o aspirador de pó esperando. Voltando aqui, como eu falei, é um imóvel que ele tem que estar em total funcionamento. O que tá faltando aqui ainda? Tá faltando balde, vassoura, escadinha, um ferro de passar roupa, tudo porque as pessoas precisam chegar aqui, se elas precisarem limpar alguma coisa, elas não têm que sair correndo providenciar. Tem que estar tudo providenciado. Quanto mais providenciado, mais pontos a gente vai ganhar. E geralmente, por exemplo, em plataformas como Airbnb, a gente tem a ideia do super host. O super host são aqueles imóveis que eles têm um bom atendimento, as pessoas têm uma boa experiência dentro do imóvel e eles são o mais equipados possível. É quando as pessoas dão as 5 estrelinhas. Olhando aqui já, a gente tem essa nossa porta, que é a nossa porta de entrada. De um lado a gente tem a porta do lavabo e do outro a gente acabou colocando esse quadro aqui, ó, para ser aquela ideia de um hall de entrada bem demarcado. Falando em hall de entrada demarcado,
A gente tem ainda um rebaixo em gesso aqui, ó. Tá dando pra ver? E essa parte inteira aqui do hall de entrada, o que a gente fez? A gente pintou de uma cor diferente, para dar uma ideia de a gente tá fazendo uma transição de ambientes. Aqui a gente fez uma textura da Souvenir, que é aquela textura de cimento queimado. Essa cor é a cor elefante. Pra mim, é a cor mais próxima do cinza, daquele cinza original, sabe? Porque às vezes o cinza ele pode ficar um pouco roxo, ele pode ficar um pouco azulado. E aqui, na verdade, pra mim é o cinza cimento queimado, cor elefante. Quando a gente faz, ó, essa textura aqui, a gente pode deixar ela mais espatulada, como a gente também pode deixar ela menos espatulada. Aqui ainda a gente tem a iluminação do hall de entrada. A gente colocou uma iluminação quente. Essa aqui é uma R70. E já falando da porta de entrada, o que nunca a gente deixa faltar é uma fechadura, tá? Essa daqui é a fechadura da Intelbras 110. O que acontece? É muito fácil, a gente pode gerar várias senhas e essas senhas a gente pode cancelar elas e criar novas. Então, pra mim é a melhor opção que tem. Ah, e ela é por pilha, tá? Então não tem o risco de faltar luz. Aqui a gente tem o lavabo. Tem uma escada aqui ainda, tá? Mas o que a gente fez? A gente fez essa mesma textura azul. Ao invés do cinza, a gente fez azul. Dá pra enxergar direitinho? O que eu gosto muito de fazer nesses lavabos? Gosto de colocar iluminação de LED, tanto embaixo quanto em cima. Aí fica uma iluminação aconchegante. Mesmo que a gente tenha iluminação geral também, ó. Outra AR70. E aqui ainda a gente colocou uma luminária de pendente, que é bem decorativa, mas que a gente fez ligando junto com a iluminação principal. Aqui embaixo a gente só fez essa prateleira ripadinha vazada, ó, e acabamos colocando algumas cestinhas aqui. Uma coisa, já aproveitando que eu tô aqui no lavabo, que eu acho importante a gente falar, tá? Nos lavabos a gente costuma colocar prateleira, porque é aquele ambiente que a gente precisa também conseguir atender as visitas. Colocar uma toalhinha a mais, um sabonete, papel higiênico. E toda vez que a gente pensa em ter só uma prateleira, a gente tem que cuidar com o sifão da torneira. E pra gente cuidar com esse sifão, a gente tem que colocar um sifão bonito, porque ele vai estar aparecendo. Aqui, ó, a gente colocou esse tipo de sifão aqui, que é o sifão que é o melhor que tem pra gente. A construtora já entregou pedra da bancada, cuba e torneira, então a gente manteve isso, só fazendo essas intervenções um pouquinho menores. Saindo aqui do lavabo e saindo do nosso hall de entrada, a gente já viu a lavanderia. Agora, na nossa cozinha, essa pedra aqui é um branco quartzo, tá? É uma pedra que não é natural, por isso que ela é tão lisa. Dá uma olhada aqui, ó, ela chega a refletir a iluminação lá de cima. Na cozinha, então, a gente tem o espaço da geladeira, a gente colocou um micro-ondas aqui, e daí tudo isso aqui foi para ser o mais funcional possível. Gavetão. A gente tem todas as portinhas com prateleiras internas. As gavetas, que são aquelas gavetas de talheres, de pano de prato, ficaram desse lado da ilha. E aqui a gente ainda tem mais um espacinho que é para o lixo, que o lixo ele fica embutido ali. Do outro lado da bancada, a gente tem o forno embutido, o cooktop de indução, ó, minha água já tá fervendo aqui, tá? A gente tem mais um espacinho aqui de carrinho, que são aqueles carrinhos para temperos e até mesmo para tábuas. Essa porta aqui, a gente deixou um espaço para máquina de lavar louça, caso algum dia a gente pense em colocar. Então tem um espaço determinado aqui para ela, mas a gente fechou. Então aqui a gente pode colocar coisas maiores. Aqui na cuba, a gente tem uma basculante e em seguida um gavetão, que é aquele famoso gavetão de panelas. E na parte de cima, a gente tem aquele móvel aéreo normal, que são prateleiras internas e a gente tem a nossa coifa aqui. Aqui na churrasqueira, a gente pensou em ter um apoio para o churrasqueiro. Aqui no sul é muito importante isso. Vai vir mais uma banqueta ainda, tá? E a churrasqueira, ela fica escondida por uma porta. Aqui embaixo, como era uma churrasqueira pré-moldada, a gente fez aquele espaço para colocar carvão, grelha, tudo aquilo que ocupa muito espaço que a gente sempre precisa. Nosso outro olhar para a cozinha, ainda faltou uma coisa que eu não mostrei. A gente colocou aqui, ó,
um gavetão. Esse gavetão aqui é uma ideia para a gente colocar espetos ou qualquer outra coisa, até pano de prato, porque sempre é bom ter mais espaço. Falando aqui sobre a questão da churrasqueira, sempre me perguntam muito por que a gente fecha tanta churrasqueira. Sempre coloca algum tipo de porta, algum tipo de fechamento. Aqui no sul, no inverno, é muito úmido, então sempre tem um pouquinho de cheiro. Às vezes pode voltar um pouquinho de fumaça, mas quando tá aquele tempo nhaca, que vai chover, tá com muita umidade, sempre tem aquele cheiro que vem da churrasqueira. E ao mesmo tempo, aqui no sul também, a churrasqueira é quase que imprescindível para a maioria dos compradores e potenciais inquilinos. Claro que no imóvel de short stay, isso não é uma coisa imprescindível, mas se a gente tem e a gente está no sul, um churrasquinho sempre vai cair bem, né? Vamos agora conhecer a parte da sala, que é o outro lado da nossa cozinha. A gente tem toda a vista aqui, ó, da sala pela cozinha. E o que acontece? Vamos entender um pouquinho de como que ela é. Nessa parte aqui, a gente fez uma ideia de bar. Vai vir uma cafeteira aqui, vai ser o nosso cantinho do café. E a gente colocou bastante armários. Inclusive, alguns desses armários vão ter chave, pensando também na ideia do Airbnb. Aqui a gente utilizou a mesma pedra da bancada principal, até porque como tá tudo muito integrado, ficaria estranho a gente trabalhar com duas materialidades diferentes. Nessa parte aqui principal, então, a gente tem um rack de televisão. Olha o acabamento dessa melamina aqui, ela imita um couro. Esse aqui é o revestimento couros da Arauco, búfalo couro, na verdade. E aqui a gente fez tudo gaveta. Nós fizemos quase tudo gaveta. Só não fizemos aqui, ó, que é a portinha onde a gente deixou o modem da internet. Aqui a gente não quis trabalhar muita coisa, a gente quis deixar essa ideia um pouquinho mais lisa, com um quadro apoiado, e a mesa de jantar tá lá, ó, com um pendente direcionado para ela. A gente tem um sofá aqui de 2 metros, tapete. Aqui essa nossa circulação, ela é bem apertadinha, porque a gente tem que pensar na circulação da cozinha, bancada e mais essa circulação aqui. E a gente colocou aqui a mesa de jantar como se ela tivesse embutida na pedra. Então, se vocês forem olhar, a gente fez um rasgo aqui, ó, na pedra. Claro que ela não apoia na pedra, mas a ideia é como se ela estivesse saindo da pedra. Uma coisa, a gente fez todas as cadeiras em corino, pensando que, como a gente não sabe quem vai usar, e são pessoas que vão usar muito rápido, se sujou, é fácil de limpar. Fizemos todo o tour. Hall de entrada, lavabo, lavanderia, cozinha, sala de estar e jantar, tudo junto. Algumas coisas que eu acho que são importantes a gente pontuar. Iluminação. A iluminação é uma das coisas que eu tenho muito cuidado. Eu não gosto de iluminação branca, porque eu acho que não traz aconchego. E eu acho que a iluminação ela tem que ser muito confortável. Particularmente, eu não gosto de nenhuma iluminação no meu rosto. Mas eu acho que a gente tem que deixar os ambientes bem iluminados. O que eu gosto de fazer? Trabalhar nos ambientes onde a gente tem laje, como aqui, ó, que a gente consegue ver. Sempre trilhos. Os trilhos com a iluminação branco quente, que é o 3000K. E ali, na cozinha, a gente acaba trabalhando a iluminação neutra, que é o 4000K, que é aquela iluminação que não distorce nada. E sempre trabalhar ao máximo com iluminação embutida. A iluminação embutida, ela acaba sendo um apoio e um aconchego para quando, por exemplo, a gente está vendo TV em casa de noite, a gente não precisa ter todas as iluminações ligadas, mas também a gente não quer que fique super escuro. Então a iluminação, por exemplo, que a gente tem ali em cima, é uma iluminação que dá muito conforto. E para finalizar o tour aqui, a gente tem mais um armário aqui, ó, que é a rouparia. A rouparia ela é toda vazada, porque a gente vai colocar aqui todo o nosso enxoval, como toalha, lençol, todas as roupas de cama e todas as roupas de banho. E é bom que a gente tenha um pouco arejado, porque vai ser um imóvel que a gente não vai estar acessando todos os dias. Agora a gente vai conhecer então os dormitórios, tá? Aqui a gente tem 2 suítes. Uma suíte é a suíte master, a outra suíte ela é a suíte 2, a suíte que a gente chama de home office, mas que tem um sofá-cama. Um sofá-cama que atende um casal. Bora conhecer? Entrando aqui, ó, a gente tem esse dormitório aqui, que é a suíte menor, onde também a gente tem o home office, com gaveteiro em rodízio, e a gente colocou uma cadeira, que não é a cadeira para home office, mas ela é bem confortável. Toda a iluminação com LED por aqui, e aqui
A gente tem esse sofá aqui, que é cama. A gente não colocou nenhuma televisão aqui. No projeto, originalmente, tinha uma TV, mas isso é uma coisa que vai ser pensada. E aqui, o armário desse dormitório, ele também é um vazado, mas a gente fez um vazado com um pouquinho mais de trama. Entrando no banheiro, o banheiro ele tem ventilação natural, eu acho isso um ponto muito positivo. O chuveiro já vinha com o empreendimento, a gente colocou o box, manteve tanto pedra quanto cuba da bancada. E aqui a gente tem gavetas. Gosto bastante de deixar esse espaço aqui, ó, entre a bancada e a cuba, para, por exemplo, colocar uma necessaire, alguma coisa aqui, até porque as pessoas vão estar muito de passagem. E aqui a gente tem armários. Esse armário aqui é luxo. Quando a gente fala em Airbnb, a gente sempre tem que pensar na quantidade de pessoas que a gente consegue hospedar. Nesse caso aqui, a gente conseguiria hospedar 5 pessoas, tá? 2 no dormitório principal, 2 aqui no sofá-cama e uma potencial no sofá. Eu acho que o do sofá teria que ser uma criança, tá? Mas tem capacidade para isso. E agora a gente vai ir pro dormitório principal, que é a Suite Master. Entrando aqui na Suite Master, a gente tem esse armário aqui, grandão, que de um lado a gente tem prateleiras e gavetas. Ah, olha aqui, ó. Olha como é que a gente faz o puxador dessa porta aqui. Porque eu não gosto daqueles puxadores perfis, tá? E aqui desse outro lado, a gente tem exatamente espelhado. Porque a gente não tinha profundidade aqui, ó, pra ter cabideiro. Então a gente deixou os cabideiros para esse armário daqui. Ah, eu botei uma porta de espelho aqui, que é a porta onde a gente consegue se enxergar de corpo inteiro. Para se arrumar, a gente consegue se enxergar direto aqui. E aqui a gente tá com os cabideiros por causa da profundidade. Cabideiro de um lado com sapateiro. E a cama, a gente colocou 2 mesas de cabeceira, tem a iluminação de LED lá, colocamos um quadro. Ah, a iluminação de todos os ambientes que não tem laje, a gente colocou trilho branco, tá? Tudo par 20 com iluminação quente. E a cabeceira tem o mesmo tramado do armário do outro dormitório. Nos pés da cama a gente colocou a televisão e aqui já tinha uma porta de correr da construtora, que a gente não teve. E o armário é bem parecido com o do outro dormitório. O box é enorme e a gente também tem aqui, ó, iluminação natural. Finalizamos o tour. O imóvel já está indo para o mercado de short stay. Então, basicamente, até se eu quiser me hospedar, eu posso. Se vocês quiserem, vocês também podem. E se vocês ficarem por aqui, por favor, depois me contem da experiência. Até me contem se tiver alguma coisa para melhorar ou me deem algumas dicas. Até a próxima!